Olá, tudo bem? Ed Pereira na área. Ed Pereira On Time com você e de volta no On Time Entrevista. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência conosco aqui, por sempre nos acompanhar. Estamos aqui no YouTube e logo, logo também, né? A matéria transformada para o nosso podcast. Então, olá para você que já tem acompanhado o nosso podcast. Todas as nossas redes como On Time Limeira, inclusive Instagram e Facebook, onde nós anunciamos que as matérias estão no YouTube e também nos podcasts, nas principais plataformas de podcasts. Então, venha conosco, se ainda não viu as outras matérias, também acompanhe. Nós já trouxemos pessoas fantásticas aqui, já falamos de imposto de renda, falamos de microempreendedor individual e mudanças de empresa, falamos de investimento, falamos de saúde. Ou seja, aqui os assuntos que estão em voga, eles são trazidos para vocês por especialistas, por pessoas de alta competência. Então, nós queremos sempre adiantar esses assuntos com vocês aqui. E hoje, não poderia ser diferente, eu trouxe também com a direção do programa On Time, alguém para nos falar sobre compra de imóveis na planta. E já vou apresentá-lo agora já. Muito bem-vindo, meu querido Bruno Gigante, consultor imobiliário, tudo bem? Tudo bem, Edinaldo? Que prazer enorme estar aqui com você hoje, com os nossos seguidores, para a gente falar um pouco sobre compra de imóveis na planta, né? A gente sabe que o brasileiro tem o sonho de adquirir o seu imóvel, o seu primeiro imóvel, e hoje a gente tem a possibilidade de entender como funciona todo esse processo de aquisição do seu primeiro imóvel. Isso é legal pra caramba, né, Bruno? Ainda mais na questão de Limeira, onde a gente vê que tem tantos empreendimentos surgindo, parece que não acaba nunca lugar de terreno para construção, de casa, de apartamento, pequenos condomínios. Esse padrão realmente é muito grande aqui para Limeira, ou isso também está acontecendo em toda a região de Limeira? Na verdade, isso acontece em todo o Brasil. Existe primeiro uma engrenagem enorme que funciona no Brasil, que é a engrenagem do mercado imobiliário, que vai desde a construção civil até a aquisição do brasileiro com a chave da sua casa própria, né? Então essa é uma engrenagem que funciona e faz com que a máquina econômica do Brasil funcione muito bem, né? Na nossa região em especial, a gente tem várias opções de empreendimentos na planta com as suas facilidades e o Brasil desenvolveu um programa para facilitar com que o brasileiro pudesse adquirir o seu primeiro imóvel. É por isso que a gente vê uma crescente de imóveis na planta, seja apartamentos ou casas. Pelo jeito a facilidade é muito maior nessa compra do imóvel na planta do que do imóvel que já existe, que já está pronto. Tem essa diferença mesmo, Bruno? É realmente real a maior busca do imóvel na planta do que na realidade a compra dele já pronto? Na verdade, existem algumas facilitações. O brasileiro ele pode comprar o seu imóvel já pronto, pode adquirir o seu imóvel na planta. A gente vê uma crescente de compra de imóveis na planta por conta das facilidades. Existem uma flexibilidade muito grande quando você vai adquirir o seu imóvel na planta. Quais são as principais facilidades para se adquirir o seu imóvel na planta? O Brasil ele criou o programa Casa Verde e Amarela. Esse programa ele visa facilitar e beneficiar o brasileiro que vai adquirir o seu primeiro imóvel. Quando você vai adquirir o seu primeiro imóvel na planta, você tem uma taxa de juros um pouco menor. Você pode, de acordo com o seu perfil, adquirir um subsídio. Que o governo é quem normalmente coloca o governo que vai por causa do programa? Exatamente, o governo vai colocar esse subsídio de acordo com o perfil de cada comprador. E vale a pena até perguntar só para você continuar, eu acho que vai ser a pergunta de muita gente aí também, que você falou que o programa chama Casa Verde e Amarela. Ele é uma substituição do Minha Casa Minha Vida, que todo mundo sempre acompanhou, ou é um outro programa? Exatamente, o Casa Verde e Amarela, na verdade, é uma renomeação e evolução do programa Minha Casa Minha Vida. Perfeito. O nome ficou, né, Bruno? Não tem como falar que o Minha Casa Minha Vida não ficou, né? Ed, ficou muito na cabeça Casa Verde Amarela, hoje, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, ele revolucionou o mercado imobiliário.
visto que ele propiciou para que todo brasileiro pudesse se enquadrar com a possibilidade de comprar o seu primeiro imóvel. E voltando que você me falou, na pergunta que você me fez, quais são as facilidades, né? Qual é a flexibilidade? Comprar o imóvel com uma taxa de juros reduzida, de acordo com o perfil de cada família, ele é beneficiado com um subsídio, ele pode utilizar o FGTS na compra desse imóvel e a entrada é flexibilizada, a entrada ela é facilitada. O comprador ele pode parcelar essa entrada dentro do fluxo da obra e, se necessário, até pós-habits. Olha, então dá para fazer isso além também da primeira entrada, então, ali. Falando da entrada, quando você vai adquirir um imóvel na planta, existe essa flexibilidade. A construtora te possibilita parcelar essa entrada. Então, você pode parcelar dentro do fluxo da obra e, se necessário, a partir do fluxo da obra. Existem opções de parcelamento que vão em até 66 vezes. Da entrada. Da entrada. Só da entrada. A gente está falando aqui, então, do valor de entrada, né? Tem o valor do imóvel em si. A gente vai voltar daqui a pouco falar um pouquinho de subsídio, mas pensando na questão da entrada, então, que todo mundo imagina que tem uma parcela de entrada e essa parcela é o que aperta muitas vezes. Então aí, ó, o Bruno já está dando a informação de que você pode, na realidade, também dividir, parcelar essa entrada junto com a mensalidade que você poderia estar pagando também aí da sua compra na planta. É isso, Bruno? Exatamente. Detalhe, um outro ponto muito positivo é que, enquanto o seu imóvel está sendo construído, você não vai pagar o financiamento. O financiamento você começa a pagar a partir da entrega das chaves. Certo. Ok? Posso dar um exemplo? Pode, deve, né? Essa é a ideia. Vamos aqui para fazer poder uma ficar conta claro. redonda. Vamos imaginar que você hoje vai comprar um imóvel no valor de R$200 mil. O banco ele vai te liberar um crédito de 160 mil. Esse é o valor que você vai parcelar para a compra do apartamento. Exatamente, é o financiamento. Isso é só um exemplo. Sim? O financiamento ele é liberado dentro do de exemplo. acordo com o perfil de cada um. 200 mil é o valor do imóvel. 70 mil é o crédito liberado do banco para você. A diferença, que são os 30 mil, você vai utilizar o seu FGTS. Então vamos imaginar que você tem 10 mil de FGTS. Ficaram restando 20 mil. Certo. Vamos imaginar que esse cliente conseguiu mais 2 mil de subsídio. Ficou faltando 18 mil. Ok? Esses 18 mil, a construtora possibilita para que o cliente parcele. Então ele pode parcelar de acordo com o que fica interessante para ele e que a construtora aceite. Em 12 vezes, 24, se necessário, 36. Interessante. Interessantíssimo. Aí fica O legal. financiamento, a parcela do financiamento, o cliente vai começar a pagar a partir da entrega do imóvel, a partir da entrega da chave. Quanto tempo normalmente, Bruno, a gente tem dessa compra para essa entrega? Que normalmente, obviamente, o projeto é apresentado, monta-se, né, aquele apartamento padrão de visitação, aquela coisa toda, mas aí tem o start da construção, né? Aí do start da construção para a entrega dessas chaves, é fácil de mensurar um tempo para essa entrega de chaves? Claro. É interessante primeiro mencionar que o Brasil, nas últimas décadas, ele se especializou em construção civil. Então, hoje, as construtoras entregam o empreendimento 100% e, normalmente, antes do prazo. Em contrato, o prazo está sempre dentro de 30 meses. E a gente vê as construtoras entregando isso em 15 meses Legal. ou até 24 meses. Então é um prazo aí de 2 anos e meio e normalmente eles entregam antes desse prazo de 2 anos e meio. Exatamente. Tá. Um ponto importante para a gente firmar é quando o cliente vai comprar um imóvel na planta, que é o que dá muita segurança, é a incorporação desse empreendimento junto à Caixa Econômica. Isso dá total garantia e segurança para o cliente.
Porque ele está comprando um empreendimento que é incorporado pela Caixa Econômica. Então Ou ele seja, tem toda a garantia e segurança da Caixa Econômica o tamanho do timbre que vem, para a entrega né? desse empreendimento. O tamanho do timbre que vem garante, na realidade, que esse imóvel vai ser entregue. Ou seja, seu dinheiro não está sendo investido e colocado por qualquer instituição, né? Provavelmente, né, como você sabe, a Caixa Econômica Federal é um dos maiores bancos do Brasil, né? Então não tem nem o que falar por ter o nome. Claro, existem outros bancos privados que fazem isso, né, Bruno? Mas assim, a gente está falando para a grande massa, que vai buscar a maior facilidade, que é essas compras que a gente está comentando Na aqui verdade, Ed, hoje, falando do presente, hoje, o banco que incorpora e trabalha com o programa Casa Verde e Amarela é a Caixa Econômica. É exclusivo da Caixa. Exclusivo Caixa Econômica. Hoje. Ok? Os outros bancos, eles estão entrando e trabalhando muito forte no mercado com a liberação de crédito imobiliário. Então, o cliente ele pode, sim, tá, comprar o seu imóvel na planta com o banco que ele tem relacionamento. O cliente tem essa opção também. Legal. Ok? Tem essa opção. É um mar azul de Porém, oportunidade, né? exatamente. Porém, fora do programa Casa Verde e Amarela. Mas ele tem essa possibilidade de adquirir o seu imóvel, buscar o crédito imobiliário com o banco da sua preferência. Tem essa possibilidade também, mas fora do programa Casa Verde e Amarela. Ok? Legal. Mas é possível e existe um percentual grande de brasileiros que acabam adquirindo o seu imóvel também fora do programa Casa Verde e Amarela. Até porque nem todo mundo, na realidade, cabe no programa Casa Verde e Amarela, né, Bruno? Porque existe um subsídio que ele vai ser classificado de acordo com a renda familiar, com toda a situação. Não é isso também? Porque pode ser que a pessoa tenha um perfil que ela apresente por ganhos que ela não habilite esse subsídio. Tem isso também? Sim, exatamente. Bom, para que o cliente possa comprar o seu empreendimento pelo programa Casa Verde e Amarela, ele tem que seguir algumas normativas. Ele tem que se enquadrar dentro de algumas normativas, tá? Quais são as normativas do programa Casa Verde e Amarela? Que o brasileiro vai adquirir o seu primeiro imóvel, que seja o primeiro imóvel, Certo. ok? Que ele esteja dentro de um perfil de renda de faixas, ok? Eu vou falar de uma das faixas mais atuantes hoje aqui na nossa região, que é a faixa 2. Certo. Que é para renda familiar de até R$7.000. Lembrando que ele pode fazer composição de renda. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu e a minha esposa, juntos, nós temos uma renda composta juntos de R$3.300. Então, eu me enquadro. Então, eu posso... Está abaixo do teto de 7 mil nessa faixa 2. Abaixo do teto de 7 mil. Exatamente. O cliente pode fazer composição de renda com até 3 pessoas. Pode entrar um filho, por exemplo. Exatamente. Pode ser feito entre pai, mãe e filho, casal de namorados, de noivos. Também. Porque assim, ainda Com não existe um certeza. vínculo civil, né? O casal de namorados ou noivos ainda não estão casados, né? Então dá para juntar essa renda de CPFs que ainda não tem atrelamento, então é possível fazer isso? É possível. É possível e é muito comum. Que interessante. Né? Visto que existe um perfil muito grande hoje de noivos, casais de namorados que vão adquirir o seu primeiro imóvel através do Casa Verde e Amarela. E olha só para você ver que interessante, o Bruno sabe que o meu segmento é festas e eventos. Nós estávamos conversando um tempo passado em relação a isso, para justamente voltar a fazer contatos com esses casais que estão procurando a data de casamento, para poder justamente conseguir novas captações de contato, né, Bruno? E aí surgiu justamente essa situação, até porque, qual que é o gancho principal de quem quer comprar um apartamento, quer começar a vida? Claro que ninguém pensa em separar, mas é difícil não pensar que, assim, se não está no nome dos dois, fica mais difícil. Então já é uma segurança também que exista de você comprar um imóvel juntando rendas, porque já que os dois vão pagar, automaticamente ter os dois CPFs atrelados, e claro, a gente não está falando que você vai se separar, mas já foge daquela situação, né, Bruno, de o apartamento está no meu nome, é só meu. Isso ajuda também de atrelar os dois CPFs no contrato, então. Ed,
todo brasileiro que vai adquirir o seu primeiro imóvel, é muito importante que ele adquira dentro de uma condição saudável, que a compra seja saudável. E nada melhor do que os titulares dessa compra estarem vinculados ao seu patrimônio. Legal. Né? Então, o imóvel ele sai sim em nome dos dois, dos titulares, ok? E é registrado em nome dos seus titulares. Ou seja, mais garantia. Tem cartório envolvido, tem o timbre de tudo isso, a questão de um banco sempre por trás, no caso do projeto Casa Verde e Amarela, a própria Caixa Econômica Federal. Ou seja, você pode sim já ir atrás de comprar o seu bem, começar a pensar já com a namorada, com o namorado, porque vale realmente muito a pena, né, Bruno? Exatamente. Todo brasileiro tem o sonho de adquirir o seu imóvel próprio. E o Brasil tem essa flexibilidade de possibilitar várias opções. Dentre elas, o programa Casa Verde e Amarela tem sido a grande engrenagem que possibilita que o brasileiro adquira o seu primeiro imóvel. A gente não pode desistir e deixar passar essa oportunidade. O que é importante? É importante que o cliente procure um corretor especializado. É necessário que esse corretor leve o cliente para conhecer os produtos e ele encontre o produto que seja o ideal para ele e para a família dele. O produto que vai se adequar ao perfil dele. Sim. E a partir daí, junto com o seu corretor, você vai montar o seu cronograma, o seu projeto de compra, que vai de acordo com o perfil do imóvel, o valor do imóvel, o seu crédito imobiliário, o crédito imobiliário que ele vai conseguir, como ele vai montar o fluxo da entrada de forma que fique melhor para o cliente. E isso é possível dentro do programa Casa Verde e Amarela. Poxa, e é interessante de ver que as pessoas elas realmente querem, né? E aluguel já é um valor que vai-se embora, não tem retorno. E aí a pessoa fica naquela de querer casar antes de pensar no próprio apartamento. E normalmente, Bruno, num tempo que esses casais buscam casar, está dentro de 2 a 3 anos. Que daria para adequar, na realidade, essa compra, já entrar na realidade porque é deles, na realidade, né? E aí, dentro desse contexto, até me vale a pergunta agora, né? Hoje, quem compra mais apartamento na planta hoje? São, na realidade, mais jovens? Já tem criança envolvida? Qual é a faixa? Como é que funciona isso? O que você enxerga desse mercado, das faixas de compra aí? Excelente. Existem alguns estudos de mercado, e dentre esses estudos de mercado, a estatística apresenta que o perfil do comprador hoje, do seu primeiro imóvel, é na faixa dos 23 aos 43 anos de idade. Mas o grande percentual dentro desse perfil são pessoas entre 23 a 29, 30 anos. Nossa, jovem, bem Jovens jovem ainda, bem legal. Muito o seu primeiro imóvel. Por quê? Eles estão começando a vida, são namorados, noivos, recém-casados, iniciando a família, e já começam a adquirir o seu primeiro imóvel com a possibilidade de flexibilizar essa compra. Poxa, que legal. Bom, a gente vai fazer uma parada rápida aqui para o intervalo agora. Você está percebendo aí que tem várias informações importantes, pertinentes. Então não sai daí, a gente volta já já.
O papo de hoje, como vocês estão vendo, é sobre compra do imóvel na planta. Você ainda está pagando aluguel, ainda está pensando se vale a pena comprar o seu imóvel? Poxa vida, tem uma frase antiga que diz que quem casa quer casa. E aí, por isso, o convite para o meu querido amigo Bruno Gigante, consultor imobiliário, hoje conosco aqui, para poder trazer essas informações para vocês. E está fluindo o papo aqui agora, na realidade, a gente estava conversando agora enquanto o intervalo corria, né, Bruno? Que um bate-papo interessante agora é para poder o pessoal perceber de como fazer o trâmite, né? Assim, pô, você foi lá, conheceu um empreendimento, viu que é o tamanho da sua família, o consultor te convenceu de que o negócio é legal, ok. Como é que se habilita agora a parte da entrada para saber se vai dar certo ou não? Documentação. Fala um pouquinho para a gente desse processo. Sim, exatamente. Uma das maiores dúvidas na compra do imóvel na planta é quais são os documentos necessários e como funciona o trâmite de compra, né? O processo, o fluxo. Bom, é muito simples. Depois de você, com o seu corretor, conhecer o imóvel, fazer a sua simulação e ver que esse imóvel está de acordo com o seu perfil, é importante que você separe a documentação comum, individual, se for uma compra sozinho, ou do casal, né? Os documentos RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, Importante, se for renda, né? Formal, os 3 últimos olerites, carteira de trabalho, extrato do FGTS. Perfeito, tá? né? Para entrar, pensar no subsídio, pensar se você pode usar aquele valor para poder compor a compra. E imposto de renda, caso o cliente tenha feito. Perfeito. Ok? O corretor ele vai pegar essa documentação e subir essa documentação de análise no sistema da Caixa Econômica. Tá? Para que isso seja feito, o correspondente bancário especializado faz. Então o cliente não tem a necessidade de pegar o documento e buscar o crédito no banco. Certo. Com a documentação em mãos, o corretor já sobe no sistema e o correspondente bancário faz essa análise junto à Caixa. É muito prático hoje, né, Bruno? Ed, se a documentação tiver toda em ordem, no mesmo dia já tem a resposta do crédito. No mesmo dia. Do crédito aprovado. A partir daí, ele vai montar o fluxo com o seu corretor. Ele vai saber, ele tem o valor do imóvel, ele vai saber qual é o crédito que foi liberado, quanto ele tem de FGTS e ele vai utilizar esse FGTS, qual será o subsídio dele. A diferença que é a entrada, ele vai montar o fluxo de parcelamento junto à construtora e a partir daí ele faz a assinatura do primeiro contrato. Uau, Contrato ou seja, com a construtora. legal. Qual é o próximo passo? O próximo passo é que a partir daí ele vai estar em contato com o correspondente e dentre 30 ou 60 dias normalmente, ele vai passar e fazer a assinatura com a Caixa Econômica. Abertura de conta com a Caixa Econômica, primeira entrevista e assinatura do contrato. Ok? Em seguida, o imóvel já é registrado em nome do comprador. Olha só. Ele Ou acompanha seja, o tem um fluxo caminho da legal, obra. Muito fácil, muito assim, na cabeça nossa, por exemplo, parece que é tudo muito complexo, né? Quando você fala de compra, porque o bem é muito grande, né? Pô, é uma casa, é um investimento de 200, 300 mil, né? Enfim, alguma coisa que é um valor pertinente, né? Importante. E aí acaba se pensando, Bruno, que realmente é tudo muito difícil. E aí, muitas vezes, para o próprio marido, muitas vezes, né, que tem a cabeça muito mais prática, pensa assim, não, deixa isso para lá, depois a gente vê, vamos juntar o dinheiro primeiro, esse dinheiro nunca junta e a esposa fica doida porque nunca consegue comprar essa casa, né? Então, você está vendo que realmente dá para facilitar muito pela mão do consultor imobiliário. Ele faz todo o processo para você. Ele vai fazer com que tudo isso aconteça e ajuda muito para você de um dia para o outro, aí no máximo, normalmente, né, Bruno? Ter essa resposta. E aí sim, a partir daí, fazer toda a situação. Até porque, assim, são documentações que são xerocadas, são copiadas para deixar para o consultor imobiliário fazer isso, ou é tudo via sistema ainda só de boca para poder lançar essas informações nesse sistema? Ed, o ideal para que o processo ocorra rápido é que o cliente leve a documentação para o corretor
O corretor vai escanear essa documentação no formato correto e a partir daí inserir no sistema. Então vai ter já umas cópias ali já nas mãos, caso o processo seja aprovado, boa parte da documentação, ou basicamente a documentação já está entregue ali, é isso? Na verdade, o processo ele é aprovado com toda a documentação já em ordem, tá? E já no sistema, ok? Perfeito. A partir daí ele recebe a aprovação, monta um fluxo com o seu corretor e assina o seu contrato em seguida. É É muito bem jóia. interessante. Bom, qual é a dica importante que eu dou nessa fase? Primeiro, tenha a sua documentação em ordem. Documentação em ordem. Se você casou, atualize os seus documentos para o nome de casado. Tá vendo? Mantenha a documentação em ordem. Outra dica importante é você manter a sua vida financeira saudável. Não ter restrição no nome é importante para que você consiga o crédito imobiliário. Certo. Bruno, pergunta comum. Se eu tiver algumas pendências, eu consigo comprar? Por que será que o brasileiro tem que ter essa pergunta? Eu não sei. As pendências, Ed, podem ser algumas. Sim. Por exemplo, atualização de documentação. Eu ainda estou com o nome de solteiro no meu documento. E vai exigir que a documentação esteja atualizada. A certidão de casamento em si, para ato comprobatório, não vai servir, então. A certidão de casamento, ela é necessária. Sim, junto, tá? mas Junto com o RG, CPF ou CNH que esteja atualizado com o nome que está na certidão. Exatamente. É isso. Perfeito. Se eu tiver alguma pendência, a pendência, como eu estava te falando, pode ser a necessidade de atualizar um documento, ou se eu tenho alguma restrição, o seu corretor vai te orientar a você atualizar essa pendência. Sim. A partir dessa pendência atualizada, você está pronto para comprar o seu imóvel. Por que é importante falar isso? Para que o brasileiro não desista do sonho e da oportunidade de comprar o seu imóvel. A maior parte hoje dos clientes que nós atendemos são clientes que têm dúvidas. Ele sai da casa dele, vem conhecer o imóvel, é atendido pelo corretor. O corretor esclarece todas as dúvidas dele. O corretor faz junto com o cliente um acompanhamento, né? Um planejamento para que ele compre aquele imóvel. É uma bela caminhada, né? E a partir daí ele vai adquirir o sonho. Então, se você tem alguma pendência, não desista do sonho. Procure o seu corretor especializado, fale com ele, faça junto com ele um planejamento e em pouquíssimo tempo você vai estar adquirindo o seu imóvel. Agora, se você já está com a documentação toda ok, já está com o seu perfil financeiro ok, vá agora. Aproveita. Procure agora e vá conhecer as opções de imóveis em Limeira. Legal. Direto com um corretor especializado. Olha, vale muito a pena. E tem muita coisa legal chegando em Limeira. Com certeza vale bastante a pena. Uma outra pergunta agora pertinente nessa questão. Vamos sair um pouquinho do imóvel na planta rapidamente e falar com um casal que viu um apartamento que está com toda a documentação em ordem e já está pronto. Vale também para o projeto do Casa Verde e Amarela, também já estando pronto o imóvel, ou só vale para o imóvel na planta, Bruno? Sim. Hoje é possível que o brasileiro compre o seu imóvel pronto dentro do programa Casa Verde e Amarela. Que legal. Então, se esse comprador está com o perfil ok e ele já tem o valor da entrada para facilitar a compra, ele pode comprar o seu imóvel dentro do programa Casa Verde e Amarela, desde que esteja dentro de algumas normativas. Quais Perfeito. normativas? O imóvel ele tem que ser até, falando de Limeira, da cidade de Limeira, até R$253 mil. E você, comprador, esse imóvel vai ser o seu primeiro imóvel. Então você pode comprar dentro do programa Casa Verde e Amarela. Legal. Ed, importante ressaltar que para cada cidade da região existe um teto do programa Casa Verde e Amarela. Certo. Tá bom? É importante você Envolve procurar... a questão de renda, né? Renda regional, renda local. Exatamente. Perfeito. Por isso que o corretor está aí, para poder orientar o cliente. E é preciso ter, né, Bruno, alguém que conheça na realidade a fundo o que está fazendo. Porque é fácil, mas calma, né? Precisa de alguém que
entenda, que tenha know-how, que tenha competência, que se preparou para aquilo, né? Você pode perceber, nós colocamos aí para você, o Bruno ele tem ali o número do Cresce aparecendo aí com o nome dele, né? O que é esse Cresce? É justamente a capacitação, né? Mostra a competência, mostra o preparo dele para poder atender você como qualquer outro corretor que você for procurar. Então você pode pedir o número do Cresce para poder dar informações em relação a isso. Certo ou errado, Bruno? Exatamente. O corretor de imóveis ele é um profissional dentro de uma normativa, de uma certificação especializado para poder fazer consultoria para compra de imóveis. É importante que você compre o seu imóvel com um corretor credenciado. Muito okay? bom, isso é fantástico. Exatamente. Se todas as profissões tivessem, na realidade, essa regulamentação, seria muito mais fácil você perceber menos problemas em outras compras, né? Então a gente sabe que isso também faz parte. E rapidamente, a gente sabe que algumas pessoas têm umas certas dificuldades com muitas letras, muita leitura, e um contrato de compra de casa, ela tem os seus detalhes, né? Eu acredito que já tenha acontecido de um ou outro cliente voltar meio que discordando de alguma coisa que percebeu depois. Acontece muito isso, do cliente precisar de alguma ressalva, alguma explicação, porque não entendeu alguma coisa no ato da compra e ter que ser polido para poder entender, não, olha, a cláusula está aqui, funciona desse jeito. Tem isso também, Bruno, porque é uma compra complexa no modo como a gente falou de uma casa, né? Não é uma compra de um pacote de arroz dentro do supermercado, né? Claro, com certeza. Bom, a compra de um imóvel ela tem que ser de forma saudável. Afinal de contas, você está ajudando o seu cliente a realizar o maior sonho da vida dele. Então, a função do corretor é orientar e trabalhar junto com o seu cliente esse planejamento. Dentro desse planejamento, é importante que o corretor tire todas as dúvidas do seu cliente e que você, como cliente, esclareça todas as dúvidas com o seu corretor. Tá? Dúvidas sobre o programa de financiamento, sobre documentação, sobre o processo de obra, todas as dúvidas, sobre as taxas eventuais, correção, documentação. Tá? Uma outra grande vantagem do programa Casa Verde e Amarelo é que muitos dos empreendimentos nessa fase de lançamento, inclusive muitas construtoras dão de bonificação registro ITBI grátis para o cliente. Olha só. Muitos clientes acabam adquirindo seu imóvel na planta com registro ITBI grátis. Tem algumas siglas aí que você vai perceber que tem algumas questões interessantes aí, né? Nós estávamos falando agora há pouco, inclusive, de índice do INCC, né, Bruno? Estava falando agora, o Bruno falou de ITBI, tem o Habite-se para você que é novo. São situações que estão dentro do contexto da compra, por isso aí você começa a perceber a presença necessária do consultor para poder direcionar nessas situações, né, Bruno? Até porque vão misturar-se alguns valores no meio do caminho. Lembra que o Bruno comentou agora há pouco, né, mais no início do programa, que você tem a questão de que você só paga o financiamento através da entrega das chaves, mas tem o valor que você paga inicialmente ali para poder dividir a entrada e tudo mais? Pois é, são informações picadas, mas que o consultor vai estar o tempo inteiro com você, levando você para a cara do gol, para você realmente fazer aquele gol de placa na sua compra, para que possa realmente não faltar informação nenhuma para sua compra, né? E por isso é importante. Aí estava falando de ITBI, pode continuar, de outras situações. Registro ITBI, o que é o registro ITBI? É, na verdade, a documentação do imóvel. Né? Quando você vai adquirir o seu imóvel, você faz o registro desse imóvel no seu nome e paga o ITBI, que é o imposto. Maravilha. Esse imóvel está, a partir daí, registrado em seu nome. Muito bem, show de bola. Excelente. Vamos dar uma recapitulada, então, agora de uma forma resumida, da questão do processo da compra, para eles poderem entender agora mais fácil onde eles têm que ver a questão de valores. Fui no consultor, cheguei lá, escolhi o meu apartamento lá com a minha família, compra na planta. Aí eu já vou colocar aqui um exemplo, tá? Vou comprar essa casa, eu, a minha esposa, que nós temos renda, mas também com a minha mãe. Vamos colocar aqui, né? Aquela terceira pessoa que você comentou, que eu posso juntar renda para poder compor. Deu certo, vamos já passar a documentação ali. Juntou a documentação dos três, colocou a entrada, passou. Qual é
Qual é o primeiro ato financeiro que eu vou fazer? Aí você pode também desenhar agora como ficou para poder ficar mais claro para quem está nos vendo ou ouvindo a situação de como vai ser esse desenho. Dentro do limite de compra, você falou que são de 253 mil mais ou menos na nossa região. Nós vamos usar o máximo que der de crédito. Como funciona o primeiro ato de fechamento de contrato e parte financeira? Como é que isso vai se dar? Vou fazer um resumo. Bom, primeiro queria enfatizar novamente as vantagens de adquirir o seu imóvel na planta, né? Valorização do imóvel. Você tem várias opções de imóveis, né? Flexibilização na hora de você montar o seu fluxo de compra, é uma grande vantagem, né? Bonificação na hora de comprar o imóvel. Visto que o imóvel na planta, normalmente ele é vendido abaixo do seu valor avaliado. A gente tem hoje em Limeira imóveis com bonificação, com desconto de até 46 mil reais. Uau. Imóveis avaliados a 245 mil, sendo vendido a 199 mil. Essa é uma grande vantagem. Então, quando você vai com a sua família conhecer esse imóvel, atendido pelo seu corretor, você se interessou, o que você vai fazer seguidamente? Separar toda a documentação em ordem, entregar para o seu corretor. Ele vai fazer análise junto à Caixa Econômica. A partir daí, você vai montar o seu fluxo de compra, que é o valor do imóvel, menos o crédito que você recebeu, o seu financiamento. Perfeito. Menos o seu FGTS, o valor que você tem de FGTS recolhido e poderá ser utilizado em compra, né? Subsídio, menos o seu subsídio, o saldo restante é a entrada. Você vai montar o fluxo dessa entrada junto com a construtora, como fica interessante para ambas as partes. A partir daí, você vai assinar o contrato de compra, e do momento que você assina o contrato de compra, você começa a pagar a entrada desse empreendimento. Perfeito. Ok? Dentro, normalmente, de 30 a 60 dias, você vai ser chamado na Caixa para assinar o contrato com a Caixa. Perfeito. Okay? E a partir desse momento, assinou um contrato com a Caixa, no momento de assinatura do contrato da Caixa, até entregar o imóvel, você vai pagar a fase de obra. Perfeito. E a partir da entrega do imóvel, você começa a pagar o financiamento. Dessa entrada da documentação ali, 30 dias para esse primeiro pagamento desse primeiro valor? Pagamento da entrada, a partir de 30 dias. Legal. Normalmente a partir de 30 dias, tá? Muito bom. Você vai montar esse cronograma de entrada junto com a construtora. Perfeito. Então tem essa flexibilidade de você montar de forma que seja interessante para você e para a construtora. Muito bom. Muito e bom. aí, para as pessoas também entenderem agora a questão do valor em si, Bruno, eu lembro que uma vez você fez um cálculo para mim, há um bom tempo, quando a gente conversava disso, e você chegou a mostrar para mim em tela que parece que já dá para ver, inclusive, assim, o naipe do valor das parcelas. Isso quer dizer que não tem alteração de valor? Ou existe em algum momento alguma possibilidade de alguma alteração de valor para mais ou para menos? No momento da sua avaliação de crédito, você tem duas opções de financiamento. O financiamento Price e o financiamento SAC. Tá? Resumidamente, financiamento Price, as parcelas do financiamento elas são lineares, da primeira à última. Tá? Porque os juros ele está sendo distribuído Perfeito. de forma linear nas parcelas. Ok? Então, por exemplo, se a minha parcela é 1.530, vai ser linear da primeira à última no meu período de financiamento. Perfeito. Tá? Se a parcela é SAC, o modelo SAC, as parcelas elas são decrescentes, porque os juros ele não está sendo colocado de forma igual em todas as parcelas. Ele é maior no início e no final praticamente nem tem mais juros. Poxa, então, as parcelas elas são decrescentes. O cliente, junto com o corretor, vai entender e escolher qual é o melhor modelo para ele. Uhum. E lembrando que o financiamento ele começa a pagar a partir da entrega do imóvel. Perfeito. Para alguns pode dar a impressão de estar pagando mais ou pagando menos. Isso na realidade é mito, né? Porque
por exemplo, a Caixa Econômica ela vai saber lidar com essa situação numa tabela ou na outra do que vai fazer, né? O que vai facilitar na realidade é para o cliente saber se ele vai ter mais bala na agulha para pagar mais valores agora e começar a facilitar, suavizar isso com o tempo, ou se ele prefere manter essa linha, né, para poder fazer começo, meio e fim. Junto com o corretor, ele vai entender qual é o modelo de financiamento que é melhor para ele, primeiro. Okay? Tem um desenho que é para a família que está comprando. Com né? certeza, existe um modelo que é melhor para você. Né? As taxas, elas são sim um pouco diferentes de um modelo para o outro. Tá? Vai entender isso com o seu corretor. E um detalhe muito importante, essa é a grande dica, é a possibilidade de você amortizar suas parcelas. Nós íamos chegar lá, olha que legal, né? Você pode fazer isso de duas formas. Com o acúmulo do seu FGTS. Por exemplo, eu acumulei 2 anos de FGTS. Você continua trabalhando, né? Usou a primeira ala, botou lá, mas você continua trabalhando, vai estar entrando FGTS novamente, né? Exatamente. Então, é isso, essa que é a conta agora, tá? Você vai acumular o seu FGTS e você vai, na Caixa, procurar o seu gerente e amortizar as parcelas. No modelo Price, quando você amortiza a parcela, você tira 100% dos juros. Hoje, na verdade, a maior parte dos brasileiros acabam adquirindo seu imóvel na planta no modelo Price. Certo. E aí a gente tem uma estatística muito interessante de sucesso no Brasil. É que o brasileiro compra o seu imóvel e quita o seu imóvel dentre mais ou menos de 10 a 12 anos. Falando no Ele investimento de um financiamento que foi feito inicialmente em quanto tempo? 30 anos. Repete, então, de 30 anos cai para quanto tempo? 10 anos. Olha só. Isso é uma estatística. Sim, né? A claro, grande maioria claro. dos brasileiros. Mas eu posso, inclusive, corroborar contigo, Bruno, porque eu tenho, um dos casais de sobrinhos que eu tenho, eles, na realidade, eles pagam as parcelas adiantadamente. Já estão totalmente longe da data de finalização do que seria o fim original do pagamento, né? Com planejamento financeiro, hoje é muito comum os casais estarem quitando o seu apartamento de 3 a 6 anos. Com planejamento financeiro, né? Exatamente. Lindo, muito legal. Fantástico. Olha. Então a gente vê uma flexibilização e a possibilidade do brasileiro adquirir o seu imóvel, ou seja, realizar o sonho da casa própria hoje. Perfeito. Procure um corretor especializado, conheça o empreendimento, faça o seu planejamento de compra e realize o seu sonho. É muito bom. Vocês estão percebendo que é um assunto interessantíssimo, então nós vamos realmente forçar você a conhecer um imóvel na planta, conversar com o consultor, e aí eu já peço para você agora, Bruno, então deixar assim suas considerações finais, se quiser deixar algum recado, deixa contato, se puder deixar celular, Instagram, o que você quiser, fique à vontade. Claro. Hoje eu estou atuando aqui em Limeira na Direcional Engenharia, e a Direcional está lançando um empreendimento em Limeira que dá toda a condição de você hoje adquirir o seu imóvel, dentro de tudo que a gente falou. A consideração que eu faço é, vá visitar o imóvel junto com um corretor especializado nosso na nossa cidade. Conheça esse imóvel, faça a sua simulação, monte um fluxo, um planejamento financeiro para comprar o seu imóvel, suba a documentação para análise e realize esse sonho. Essa é a dica que eu dou. Tá? A gente está praticamente todos os dias no Reserva Antonieta, que é o empreendimento que a gente está trabalhando hoje aqui em Limeira, das 9 às 6, para poder atender vocês. Tá? Entre em contato com a gente que eu vou direcionar um dos nossos corretores, das nossas imobiliárias parceiras, para poder atender vocês. Maravilha. Vai ser um prazer enorme. Celular, se quiser deixar, pode deixar também. Direcional.com.br. O meu telefone de contato é o 19 98849 9404 e as redes sociais é brunogigante.imóveis. Esse aí. Muito bem. Bruno, mais uma vez, grato por ter aceito o meu convite de poder estar aqui conosco.
Muito obrigado. Espero que a gente volte com outras informações. Quem sabe em breve, se tiver algum lançamento, alguma nova informação aí dentro dos programas, você novamente pode estar conosco aqui. Dinaldo, que prazer enorme. Para nós corretores, nós sonhamos junto com os nossos clientes. A gente está full time o tempo todo trabalhando com os nossos clientes para poder ajudar ele a realizar o sonho da casa própria. Então a gente atende com o coração aberto, a gente vive esse sonho junto com o cliente, a gente atende ele, a gente monta o planejamento financeiro, a gente vai com o cliente até a entrega das chaves, né? E, em especial hoje, a Direcional está lançando o Reserva Antonieta. Nos procure, fale com a gente vai direcionar um corretor para poder atender vocês da melhor forma. Fantástico. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com os nossos seguidores. Com certeza. E vai ter volta, com certeza. Mais uma vez quero agradecer você que continua conosco, curta, compartilhe as nossas redes, ouça-nos pelos podcasts, né, pelas principais plataformas de podcast, veja-nos pelo YouTube e acompanhe as principais notícias aí no nosso Instagram e Facebook. Nós contamos com você. Até qualquer hora. Tchau, tchau.